55 mortos de um lado, então há venezuelanos, certamente há cubanos também, já que cubanos faziam parte da guarda, digamos, de Maduro. Então, esses 55 mortos. Vamos ver especialmente as imagens de antes e depois desse complexo de Fuerteventura onde eles estavam. Isso mostra que é uma operação, então ela é cirúrgica de um ponto de vista, mas isso é relativo. Ainda assim, houve uma operação de força muito intensa. Claro. Então, eles destruíram totalmente as capacidades de defesa aérea da Venezuela. Ou seja, todos os radares pararam de funcionar. Todos os lançadores e sistemas modernos entregues pela Rússia até 2018. Então, na Ucrânia, considerava-se que a defesa aérea não estava da altura, mas diante dos Estados Unidos, de fato, aí foi completamente inútil. O poder de intervenção é fascinante. No pequeno manual dos golpistas, sempre se soube que era preciso tomar a televisão, destruir alguns radares, destruir, etc. Aqui é um golpe, digamos assim, mais externo e feito sob medida, à mão. O país está cego. Hoje, eles não têm mais nenhum radar operacional. Se amanhã os americanos quiserem fazer outro ataque aéreo, eles nem precisam mais enviar bombardeios. Dessa vez, tudo será liberado. A questão é, o que eles vão fazer? Por que tão poucas mortes? Porque 55 mortos para destruir toda a defesa aérea da Venezuela não é tanto assim. Poderiam ter ocorrido centenas de ataques a vários locais. Depósitos de munição, radares, sistemas de defesa, estoques e alojamentos militares. Eles poderiam ter destruído centenas de locais e matado milhares de pessoas. Eles fizeram apenas o necessário para garantir um ataque sem horário. Infelizmente, havia algumas dezenas de venezuelanos na área, mas não precisaram fazer mais que isso. Não sei se podemos ver as imagens em 3D, mas mostra como o complexo foi construído. A operação de descida de helicóptero. Explique pra gente esse momento em que, de helicóptero, eles conseguiram entrar dentro dessa base. Segundo as imagens, ocorreu um assalto aéreo com helicópteros CH-47 capazes de transportar até 40 comandos equipados. Eles pousam no telhado, descem de rapel e entram pelas janelas. Possuindo conhecimento extremamente detalhado sobre a localização de cada guarda, mesmo em ambiente altamente protegido. Temos torres de vigilância, temos muros de proteção e tudo isso é feito com descidas de rapel e descidas diretamente pelos telhados. Foi tão rápido que Maduro nem conseguiu sair do seu quarto para ir ao bunker, seu quarto forte. Na outra imagem, vocês veem, de fato, são imagens geradas por uma inteligência artificial. Onde ele está na entrada do seu quarto do pânico, como dizem, e ele é pego bem antes. De qualquer forma, essa é a versão americana. Americana, mas não consegue fechar a porta. Os americanos já o interceptaram, ou seja, é uma operação. Isso levou menos de 5 minutos, mas helicópteros fazem barulho. Acordar rápido e descer mostrava a ausência de um sistema de alerta operacional. Como alcançar esse nível técnico seguindo a versão oficial? 22 a bombardeios, 22 a 01, helicópteros em ação na base por 1 minuto. Certamente que os bombardeios nos locais de defesa mais próximos, certamente que os postos avançados que ficam entre o mar e a capital já tinham sido destruídos há alguns minutos e certamente que estavam destruídos. À medida que os helicópteros avançavam, isso permitia cegá-los progressivamente. Há ainda 10, 15 minutos de sobrevoo na Venezuela sem alerta ao presidente, sugerindo que as redes de comunicação, inclusive telefones, pararam de funcionar. E podemos nos lembrar do que aconteceu, por exemplo, durante a guerra, na época da Sérvia, quando os americanos usaram bombas de grafite que causaram uma espécie de faíscas. Falsos contatos nas linhas elétricas indicam que usaram sistemas para desativar vários equipamentos eletrônicos. Seu coração sangra porque você é um velho, se me permite dizer, um velho gaulista soberanista francês. Tudo isso deve realmente te deixar muito para baixo. Mas eu sou a favor de que se respeite o direito internacional com aqueles que o respeitam. E quando você tem Maduro, que nem deveria estar no cargo e já não é reconhecido como presidente na União Europeia? Porque o seu sucessor, que ganhou as eleições, teve que ser exfiltrado para a Espanha. Com a Rússia violando territórios ucranianos, nos proibimos de tomar bens. É preciso restabelecer a paridade quando um país desrespeita o direito internacional. Não entendo por que ainda devemos respeitar os tratados. Isso é um desafio aos russos e chineses? Ouça Exet, secretário de guerra dos Estados Unidos da América zombando dos russos. Teoricamente, esse é seu aliado. Vocês deveriam protegê-lo. Onde estavam os sistemas russos? Há 3 noites, no centro de Caracas, na Venezuela, cerca de 200 dos nossos maiores americanos foram até o centro de Caracas.
Parece que as defesas aéreas russas não funcionaram muito bem, não é? No centro de Caracas. Para capturar um indivíduo procurado pela justiça americana sem uma única vítima americana? De fato, isso é em parte um golpe contra os russos. Muito claramente, e que também é certamente permitido pela Ucrânia. Em 2022, os ucranianos capturaram cerca de 10 radares russos de última geração, além de sistemas Pantsir e Buk M3, os mais recentes. Tudo isso com certeza foi analisado, houve engenharia reversa realizada, e isso permite ao sistema de interferência americano agir sem nem mesmo destruir o radar. Eles têm aviões especializados chamados EAD-18. Esse avião envia ondas que correspondem à frequência. O retorno do que o radar espera, o radar russo, ele envia uma onda e espera um retorno, mas é confundido por outra onda igual, ficando cego. Assim, é provável que os sistemas russos não correspondam às expectativas, como vemos sempre que são usados na Ucrânia, Rússia, Síria e agora na Venezuela. E claro, esse poder americano diante dos russos, ela ainda cresceu com a recuperação e análise dos equipamentos perdidos na Rússia. Os russos, em parte ridicularizados, Os chineses. Mas a realidade é que Maduro tentava dar garantias a dois países, que eram a Rússia e a China. Ele esperava ser protegido por esses dois países. Assim como Síria, Líbia e talvez Irã, a Venezuela não foi defendida por seus aliados internacionalmente. A Rússia segue perdendo posições, o que enfraquece o país. isso confirma, no fundo, o que foi uma verdade durante toda a Guerra Fria, que os melhores defensores do bloco ocidental, de fato, continuam sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os únicos que têm capacidade internacional de ação total sem limites, porque eles têm recursos que são praticamente ilimitados. Então, Se os Estados Unidos da América decidissem apoiar a Ucrânia contra a Rússia amanhã, a Rússia certamente não reagiria assim. muitas armas, ajuda e ensinamento. Qual é a porcentagem do que eles dão em relação ao que eles teriam potencialidade de dar? Quantos helicópteros, drones, caças e tanques eles poderiam fornecer à Ucrânia por ano? Isso sim faria diferença. Eles fornecem apenas o essencial para que os ucranianos resistam e desgastem a Rússia, mas nunca para vencer. Estamos em um momento de satisfação de Trump. Tem essa linguagem em que ele diz que o presidente colombiano deve cuidar do próprio traseiro. Enfim, a gente sente uma espécie de júbilo meio militar da parte dele. Ouça como ele fala, como ele reivindica, e você acabou de dizer que ele tem razão de fazer isso. O melhor exército do mundo. Os Estados Unidos provaram mais uma vez que temos o exército mais poderoso, mais mortal, mais sofisticado e mais temido do planeta Terra. E de longe... Eu digo há muito tempo que ninguém pode nos vencer. Ninguém poderia ter feito isso. Ninguém possui nossas armas, nem a mesma qualidade. Ninguém tem nossas armas, ninguém tem a qualidade das nossas armas. Isso não é totalmente verdade. Pode haver qualidade, mas falta volume, quantidade. Também não temos dezenas de navios porta-helicópteros para posicionar ao largo de Caracas. Em qualidade, nossas armas às vezes superam as americanas até em caças, helicópteros, navios, mísseis e defesa aérea. Por outro lado, a realidade é que o volume deles é tão grande, com uma tecnologia realmente de ponta, mas às vezes, por alguns poucos por cento, nós os superamos. Eles conseguem mobilizar centenas de milhares de homens, sendo únicos nisso. Se tivéssemos que enfrentar os Estados Unidos amanhã, não protegeríamos bem a Groenlândia, mas causaríamos danos a eles? Sim, com certeza. Hoje, temos mísseis que alcançam distâncias maiores que os deles, temos radares capazes de detectar os aviões furtivos deles. Mesmo assim, europeus vão atirar em tropas americanas. Espero mesmo que vamos afirmar nossa soberania sobre a Dinamarca, desde que os dinamarqueses e os groenlandeses peçam por isso. Se estivermos presentes e os americanos tentarem atacar, precisamos mostrar nossa presença. Como isso é crível, mesmo sob ameaças de Trump, os dinamarqueses continuaram comprando F-35 bajulando os americanos, apesar de serem desprezados por eles. Então, quando se chega a esse nível de submissão, de fato, nem é mais um verdadeiro Estado, existe uma espécie de servilismo que é realmente muito, muito baixo. Sim, de fato, é uma espécie de submissão, mas que é assumida pelos dinamarqueses. E eu espero que todos esses países, pouco a pouco, virem as costas para os americanos, cancelando os contratos que ainda podem ser cancelados. Juridicamente, sabendo que os americanos não se importam em nos fazer cancelar contratos com a Austrália, nossos submarinos, etc., espionagem, traição. Os americanos fazem isso desde o início. Hoje é preciso aceitar alinhar-se às más práticas deles. Não é linguagem dupla. O caso dinamarquês é interessante.
Eles quase agiram como traidores da Europa. Em 2021, ajudaram a Agência de Segurança Nacional Americana a espionar Merkel e Macron. Então, isso é realmente um comportamento de capacho, de traidor. Na realidade, quando se chega a esse nível, isso significa que todo o resto não vale muito. Mas o que prova bem que, mesmo sendo o mais vassalo possível, não se torna um amigo dos Estados Unidos, você se torna um capacho que pode ser usado. Inclusive, sofreram ameaças territoriais. Por isso, é importante que esses países que erraram reflitam e analisem. Às vezes, os dinamarqueses. O F-35 eles não podem necessariamente cancelar, mas, por outro lado, eles cancelam o contrato para comprar defesa aérea franco-italiana. Já que, pelo absurdo, isso não dá razão aos americanos. Como quem vive na Europa, ao ver isso, pensamos estar mais seguros. Com a Groenlândia estando nas mãos da agressividade americana do que nas mãos de pessoas que são capazes de se submeter. Nesse ponto, até agora tem sido assim, mas agora os outros países europeus devem se alinhar à posição francesa defendida desde então. O general de Gaulle, que diz que é preciso uma verdadeira soberania europeia, no âmbito nacional, prioriza-se o francês, depois o europeu, com coordenação real. É necessário cancelar contratos para adquirir aviões de patrulha. são dinamarqueses, o que você dirá a eles? Por que não seguem seu conselho? Portugueses desistiram do F-35 e devem optar pelo Rafale. Espanhóis cancelaram o contrato do F-35. Quando Emmanuel Macron diz que não imagina os americanos violando a soberania dinamarquesa, o status da Groenlândia é de território associado à União Europeia. É um pouco particular, mas ainda assim é a Dinamarca. De que forma Trump zomba dessa mistura de vontade e fraqueza? Nós precisamos da Groenlândia para nossa segurança nacional e a Dinamarca não é capaz de garanti-la. Sabe o que os dinamarqueses fizeram para reforçar a segurança na Groenlândia? Eles adicionaram cães de trenó, é verdade, e acharam que era uma boa ideia. Quando ele pergunta quais são os meios da Groenlândia, de fato, vamos entrar em detalhes porque você conhece muito bem a questão militar. Há uma base importante na Dinamarca, antes chamada Thule, agora renomeada Pituffik, nome inuit. O que ocorre se os americanos deixarem a base e colocarem bandeiras em outro lugar? Não acontece muita coisa. Mas, de fato, simplesmente porque não temos recursos no local, a Dinamarca tem pouquíssimos recursos também. Porque, novamente, como no Japão, os americanos impediram os japoneses de ter um exército real. Então, hoje, nós estamos mais ou menos na mesma situação, só que é mais por uma imposição econômica que nos obrigou a comprar os equipamentos deles. Então, hoje, os dinamarqueses precisam se fortalecer e continuar fazendo exercícios. A França faz exercícios na Groenlândia todos os anos. Não podemos esquecer disso. Temos homens destacados lá, temos tropas de montanha que estão entre as melhores e mais experientes do mundo. Sabemos nos enterrar em buracos, sabemos resistir por muito tempo. Temos equipamentos para causar sofrimento aos americanos, mas, sinceramente, não temos como resistir a um confronto militar real com os Estados Unidos. Não podemos inventar isso, mas ainda assim devemos manter presença e força no local. A questão é muito significativa, ou seja, ao longo de toda a costa russa, da Federação Russa, existem bases muito importantes. Movimentação de submarinos nucleares e lançadores de mísseis russos 501. Atualmente, os russos só podem acessar o Atlântico pelo norte, formando assim um eixo inevitável, que é da Islândia, Escócia e Groenlândia, por onde, historicamente, passavam seus aviões e submarinos. Eu fazia nuvens e barreiras de boias quando estava na Marinha Nacional. Lançamos boias, escutamos e, ao detectar algo em uma delas, começamos a rastrear o submarino dessa forma. Eles eram rastreados primeiro pelos americanos na Islândia e na Groenlândia, depois pelos britânicos, depois pelos franceses, depois pelos espanhóis, e assim a gente ia passando. Os submarinos soviéticos, depois russos, para ser capaz de segui-los em praticamente qualquer lugar. E se hoje isso funciona bem, é justamente porque existe cooperação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América nunca precisaram possuir a Groenlândia para manter bases e atuar de forma coordenada lá. Eles dizem, queremos perfurar como quisermos sem seguir normas europeias. Eles dizem que querem poder explorar o minério como quiserem e dizem que o minério será mais útil, tanto para a agressividade americana quanto para os dinamarqueses já vendidos. Os franceses, como a Thales, usam nitretos de galho em radares. Poderíamos explorar isso também. A questão é, será que a Dinamarca e será que os habitantes da Groenlândia querem que a gente explore o solo deles? A resposta é não, por razões ecológicas, contra as quais acho que não devemos dizer não. De qualquer forma, por enquanto, porque há um certo Jeff Landry, que é o emissário de Trump para a Groenlândia, ele já tem sua ideia. Trump apoia uma Groenlândia independente, é o amigo dos inuites ou dos descendentes dos inuites.
Supostamente não precisamos tomar a Groenlândia à força, vamos consegui-la pelo comércio. Em resumo, eles vão assinar cheques e afirmam que podem assinar cheques colossais para algumas dezenas de milhares de habitantes da Groenlândia que serão de fato em parte comprados. No geral, esse é o projeto. Se os habitantes da Groenlândia são corruptíveis, por que não? Que aproveitem, se quiserem se vender a quem pagar mais, façam. Essa é a liberdade individual na Groenlândia. Mas se amanhã recusarem, quiserem ser europeus, não venderem seu subsolo nem perder a qualidade de vida. Se eles não quiserem que o meio ambiente deles seja destruído pela construção de um ambiente industrial poluente, eles também têm escolha. Eles têm a possibilidade de expressar isso. As eleições, as últimas eleições, depois que os primeiros emissários de Trump vieram, o único partido que era favorável à anexação americana, ele teve resultados tão baixos que é o único fora da Assembleia da Groenlândia. Não sou especialista, mas isso é significativo. No destino das nações. Você é um soberanista. Tudo isso que estamos vendo, isso reforça para você a ideia de que a nação continua sendo o verdadeiro marco? Claro, e a Associação das Nações. Por isso, antes mesmo da guerra na Ucrânia, eu já defendia criar uma OTAN, excluindo os Estados Unidos, que não integrariam a União Europeia. Os britânicos, por exemplo, poderiam se associar a uma defesa. Lembro que, teoricamente, existe esse negócio chamado União Europeia, que já é uma associação de nações. Você está ciente disso? Claro. Mas isso deveria funcionar. A União Europeia ficou uma administração pesada, complexa e que exclui vários países. A Noruega, a Suíça, a Grã-Bretanha poderiam participar de uma defesa do continente europeu como um conjunto geopolítico que tem capacidade de poder. A questão é o poder, porque nós não temos vocação para ser poderosos em nível europeu. O que impede? Diluímos nossa capacidade de decisão entre vários países que agora buscam o menor denominador comum. Vamos ser francos. Se a França decidir amanhã apoiar a Ucrânia e interceptar mísseis, quem vai me acompanhar? Isso sim é liderança. Países poderosos como França e Alemanha e Grã-Bretanha conseguem impor políticas de poder, enquanto nós não temos essa política. C. Questionar a Europa. De que adianta a Europa se cada um escolhe o que quer, apoiando uns projetos e outros não? Isso é a Europa. Bem, a Europa também tem essa possibilidade de ter o euro apenas para os países que querem adotá-lo. Então, há um certo número de países que podem. Definitivo, não é à la carte conforme a atualidade. Eu acho que a gente pode realmente ter uma associação de segurança, assim como a OTAN é uma associação de segurança que existe fora da União Europeia. Eu realmente acho que devemos ter essa perspectiva estratégica, afirmando que em 2040 haverá um conjunto europeu de segurança único e soberano, sem depender dos americanos. Nós não precisamos de nada que venha dos Estados Unidos e poderíamos também ter frotas comuns. Quando hoje produzimos aviões radar, temos uma frota comum de A400M e aviões de combate a incêndios. Por que não ampliamos isso para outras necessidades também? Hoje estamos caminhando para uma cooperação com a Antonov, os grandes aviões ucranianos, para poder fazer aviação estratégica de transporte. Pois é, isso também é uma vocação da União Europeia, na minha opinião, ser capaz de integrar a Ucrânia em projetos industriais que vão além desse cessar-fogo. Para poder ter uma verdadeira Europa poderosa. Os russos estão lá e até retuitaram a imagem de Trump. Você acredita que pode haver uma divisão inédita entre eles e os russos? Então, sobre o assunto da Groenlândia, os russos querem absolutamente apoiar as reivindicações americanas sobre a Groenlândia, porque acreditam que, do outro lado, haverá uma simetria que fará os americanos pensarem que não é tão grave. Os países bálticos, então, eu acho que os dois podem se coordenar para atacar os países bálticos de um lado e atacar a Groenlândia do outro. Não podemos esquecer a China, incluindo Taiwan, Ilhas Paracel, Spratly e o Mar do Sul da China. Porque se houver um conflito que seja sincronizado pela Rússia em direção à Groenlândia e pela China em direção a Taiwan, nesse momento, para onde irá a preferência americana? Bem, os Estados Unidos irão ajudar seus aliados em Taiwan, e isso significa que todas as peças de reposição para os F-35, etc., não irão mais para a Europa, e sim para a frente asiática. E é daí que vem essa ameaça de uma pinça tripla para a Europa? Estamos assistindo a uma forma de arrogância americana? Ouça Donald Trump, temos muitas declarações de Donald Trump esta noite, então ele está zombando de todos os lados. Então ele realmente diz que quer derrubar os cubanos, derrubar a Colômbia. Talvez. Quem diz isso é o Jerusalém Post. O Irã seria o próximo da lista, e ele ataca especialmente a França. Ele ironiza, houve troca de gentilezas. Emmanuel Macron foi indulgente. Agora talvez haja retorno desse favor. Você acha que existe um acordo de troca de favores? A França foi indulgente.
Garantia sobre Maduro? Está muito claro que não podemos nos dar ao luxo de brigar com os americanos, já que ainda não fizemos os esforços industriais para recuperar nossa força. Enquanto não podemos nos livrar dos americanos, é melhor não irritar Trump. Sua personalidade torna tudo um jogo pessoal. O presidente Macron precisa tuitar dizendo que está tudo bem e que vamos mostrar que estamos no caminho certo. Então, devemos contar com o fato de que Trump de fato seja grato? Você sabe que isso sempre é um pouco discutível. Na verdade, já somos colonizados pelos americanos? Sim, e é preciso se desdolarizar. É preciso fazer com que possamos retirar a extraterritorialidade do dólar, o que faz com que hoje devêssemos parar de usar o dólar. Quando vejo empresas como a Airbus usando infraestruturas americanas como o Google para e-mails, felizmente estamos percebendo que talvez seja melhor eliminar isso após anos de erros das administrações. Então, para poder ser soberano, é preciso se livrar do nosso vício no sistema americano. Isso significa que provavelmente pagaremos mais caro por equipamentos que serão inferiores. Mas chega um momento em que também é preciso fazer escolhas. Algumas figuras como Reagan e Thatcher simbolizaram autoridade e autoconfiança ocidental em certas épocas. Para você, esse momento pode retornar. Eles também simbolizavam poder nas relações internacionais. Poder é a junção de potencial e ação. Hoje, temos um potencial incrível, temos mentes brilhantes, temos capacidades militares, mas não nos permitimos agir, não nos permitimos nem mesmo ter uma visão estratégica ou uma perspectiva de poder. Hoje, isso é uma doença e precisamos nos livrar dela. O poder americano pode se unir ao europeu? Esse é claramente seu desejo.